Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre alguns exames que a gente utiliza na cardiologia para fazer a prevenção do infarto. E muita gente me pergunta, doutor, qual é o exame para avaliar o coração? Bom, se tivesse um exame só que avaliasse todo o coração, não precisava nem ter cardiologista, né? Era só pedir o exame. Mas a gente sabe, como o próprio nome já diz, os exames são exames complementares. São para complementar um raciocínio diagnóstico que a gente tem. Mas a gente tem um arsenal de exames que a gente pode solicitar para avaliar se você tem artéria entupida no coração. E antes que essa artéria venha entupir completamente e causar um infarto agudo do miocárdio, a gente já consegue descobrir com antecedência essa obstrução e tratar antes de acontecer realmente o infarto agudo do miocárdio. Então, se você quer saber de todos os exames de prevenção de infarto, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te contar com detalhes cada um deles. Tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então, vocês estão cansados de ouvir, eu sempre falo para vocês que infarto tem prevenção, que não é porque o seu pai, a sua mãe ou a sua mãe infartou, porque o seu avô infartou, que você vai ter que infartar também. Então, para chegar ao evento, que é o infarto agudo do miocárdio, na maioria das vezes, as artérias nossas das coronárias, elas vão entupindo com o passar dos anos. Então, desde que a gente nasce, as nossas coronárias e todas as nossas artérias, elas vão formando o que a gente chama de processo de aterosclerose. O que é aterosclerose? É o acúmulo de gordura ali debaixo do endotélio, debaixo da camada que protege ali as nossas artérias. Então, dependendo do que você faz no seu dia a dia, você vai acelerar o processo da aterosclerose ou você pode frear o processo da aterosclerose. O que acelera o processo da aterosclerose? É você, por exemplo, ser uma pessoa sedentária, é você ser uma pessoa estressada, é você ser uma pessoa que tem privação do sono, é você ter o colesterol, o LDL colesterol elevado, é você ter o HDL, que é o colesterol bom baixo, é você ter diabetes, por exemplo, que são os níveis de glicose aumentado. Um dos principais fatores de risco para aterosclerose também, que acelera o processo da aterosclerose, é a hipertensão arterial, que eu canso de falar nos vídeos. Níveis mantidos e elevados acima de 140 da pressão arterial sistólica ou de 90 da pressão arterial diastólica é considerado pressão alta. E a pressão alta é um dos principais fatores de risco. E o que acontece então na maioria das vezes? Essa artéria da coronária ela vai entupindo, 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 instabilizando a placa. Então ela chega ali numa lesão de 70%, rompe o endotélio, expõe ali as substâncias que estão debaixo do endotélio, gruda a plaqueta, gruda o trombo, entope a artéria do coração, a pessoa tem um infarto agudo do miocárdio. Mas para que essa placa venha aí instabilizar, isso pode levar anos, pode levar décadas. E existem então exames que a gente pode solicitar para conseguir prever, né? Então se uma pessoa lá tem uma lesão de 50%, às vezes em alguns desses exames a gente já consegue detectar e evitar que essa lesão de 50% um dia evolua para 100%, que é o infarto agudo do miocárdio. Mas sem mais delongas, vamos falar sobre os principais exames que a gente utiliza aqui na cardiologia para prevenção de infarto. O primeiro exame que a gente utiliza, o mais tradicional, o mais comum, o primeiro que a gente solicita, se possível, é o famoso teste ergométrico, que é o exame de esteira. Inclusive é um exame que a gente faz aqui na Clínica Iano. A Clínica Iano agora está aqui em Indaiatuba, tá, pessoal? Mas o teste ergométrico, o que a gente faz? A gente monitoriza o paciente, coloca ele para andar na esteira. Depois, no final, se ele aguentar no esforço físico, ele vai dar até um trote, uma corridinha.
a gente vai monitorizando a pressão arterial e o eletrocardiograma desse paciente. Então, antes do paciente vir a ter dor no peito, já ocorre alterações no eletrocardiograma, em que a gente consegue inferir que ele tenha artéria entupida no coração. Então dá lá um infradesnivelamento do segmento ST. Pode ser que ele esteja com uma artéria do coração entupida. Pode também não ser nada, né? Mas a gente tem que prosseguir a investigação quando o teste ergométrico está elevado. E por que é importante fazer o teste ergométrico e num simples eletrocardiograma? Muitas vezes a gente não consegue detectar isquemia, que tem artéria entupida. Porque no eletrocardiograma convencional a pessoa está quieta, tranquila, parada, está em repouso, não está fazendo esforço. Quando a gente acelera o coração, a gente exige mais esforço do coração, aumenta a necessidade de oxigênio, mas aquela artéria do coração que está entupida não vai passar mais oxigênio a hora que acelerar o coração. Então, antes do paciente vir a ter dor no peito, que é a principal queixa ali, né, de artéria entupida do coração, a pessoa tem essa alteração no eletrocardiograma. Então, num simples teste ergométrico, a gente consegue salvar a vida, pessoal. Costumo falar que o teste ergométrico, se não o exame mais importante, é um dos exames mais importantes da cardiologia, que é um exame de baixo custo e consegue fazer a prevenção do infarto. Um outro exame, segundo exame fundamental, né, depois do teste ergométrico, é o ecocardiograma com estresse. O ecocardiograma com estresse, ele pode ser feito da forma física, geralmente a pessoa coloca a pessoa para pedalar, ou a pessoa faz o teste ergométrico e no pico do teste ergométrico ele deita na maca e o médico faz um ecocardiograma. Então ele faz um ecocardiograma de repouso para ver como é que está o batimento do coração. Lembra que eu falei que geralmente em repouso o coração funciona bem, mesmo se ele tem uma obstrução até grave. Só que quando ele entra em estresse, aquela artéria entupida faz com que uma parte do coração ele bata mais lentamente ou até pare de bater, fazendo o que a gente chama de hipocinesia ou até acinesia. Então, quando isso acontece é porque provavelmente aquela região tem uma artéria entupida do coração. Quando o paciente não dá conta de andar na esteira ou pedalar ali na bicicleta, pode ser administrado medicamentos que simulam o exercício, que aceleram o coração, tá? Então, através desse ultrassom do coração feito em repouso e depois se compara no esforço, dá para saber também se tem artéria entupida no coração. Um outro exame que se equipara ali ao ecocardiograma com estresse é a cintilografia miocárdica. É como se fosse uma tomografia do coração. Então é feito imagens também em repouso, depois o paciente ele faz o teste ergométrico, o exame de esteira. No pico de esforço é injetado um radioisótopo, que geralmente é o Sextamib, e através desse radioisótopo que penetra ali no coração, a gente consegue saber se o paciente tem artéria entupida no coração. Ele pode fazer da forma também o estresse físico, que é na esteira, ou o estresse farmacológico, através de medicamentos que simulam também o estresse. É um exame ótimo também, tanto para confirmar o diagnóstico de isquemia, de entupimento das artérias do coração, como também para afastar, né, a possibilidade do paciente ter artéria entupida do coração. Então já falei de 3 maneiras não invasivas que a gente usa no nosso dia a dia para ver se tem artéria entupida do coração. De 10 anos para cá está sendo muito utilizado um outro tipo também de tomografia, que a gente chama de angiotomografia das coronárias. A angiotomografia das coronárias é uma tomografia em que é injetado contraste, o paciente entra na máquina que é o tomógrafo, né? E é injetado contraste, então, na veia do paciente, esse contraste chega ao coração e irriga as coronárias. Então, o médico consegue ver anatomicamente todas as artérias do coração e ver se tem artéria entupida do coração. Também é um exame não invasivo, apesar de contraste, é um exame não invasivo, de baixíssimo risco e de extrema importância, né? Que consegue fazer, então, toda a avaliação da nossa rede coronariana e ver se tem artéria entupida do coração. Vocês conheciam todos esses exames, pessoal? Pois comenta aqui se você fez algum desses exames, fala se teve algum efeito colateral e qual o exame que realmente você realizou.
Um outro exame também que a gente pode solicitar é a ressonância magnética cardíaca de esforço, que são feitas imagens através da ressonância, são imagens belíssimas, inclusive, imagens bonitas de serem vistas, em que se injeta também um medicamento que simula o esforço e consegue ver se o paciente tem artéria entupida do coração ou não. É numa máquina de ressonância, através de um programa específico para avaliação do coração. É um exame maravilhoso. Depois eu vou deixar algumas imagens aí para vocês verem como é que é as imagens da ressonância magnética cardíaca de esforço. É coisa mais linda. E o último exame, pessoal, qual que é? Quando algum desses exames sugerem que tem artéria entupida do coração e sugerem que tem entupimentos graves das artérias do coração, o exame que a gente chama de padrão ouro, aquele que verifica com 100% de certeza se tem artéria entupida do coração, ainda é o cateterismo cardíaco. No cateterismo cardíaco, então, o médico vai com um catéter até as artérias do coração que ficam na porção inicial ali da aorta, injeta contraste na coronária direita, na coronária esquerda, geralmente injeta também no ventrículo e consegue ver toda a malha de irrigação do coração também. Esse é o exame ainda considerado padrão ouro. É o exame que vê com 100% ali se realmente tem alguma artéria entupida do coração. Ah, doutor, mas se esse exame é 100%, por que você não pede logo o cateterismo cardíaco? A gente sabe que apesar do cateterismo cardíaco ser um exame também de baixíssimo risco, quando feito em centros especializados, centros com boa experiência, é um exame invasivo, é um exame que vai contraste. Então a gente deixa esse exame quando ou esses primeiros exames complementares que eu falei, eles dão alguma coisa ali de alterado, tá? Então recapitulando, teste ergométrico, ecocardiograma com estresse, cintilografia miocárdica, seja com estresse físico ou estresse farmacológico, angiotomografia de coronárias, ressonância nuclear magnética de esforço e o famoso cateterismo cardíaco. Tá vendo, pessoal, que gama de exames que a gente tem? Mas o que eu sempre falo, a clínica é fundamental, o exame é complementar, para complementar um raciocínio diagnóstico. Então não adianta você perguntar para mim, doutor, qual exame eu uso para avaliar o coração? Depende da sua clínica, depende de como é que você vai chegar para mim aqui para eu te avaliar. Então, mais uma vez repetindo, a Clínica Iano está aqui em Indaiatuba. Então, você de Sorocaba, Indaiatuba, lógico, Campinas, Sorocaba, Itu, Salto, São Paulo. Agora pode se consultar presencialmente comigo aqui em Indaiatuba. E para você que é de fora, atendemos todo o Brasil via telemedicina. Se você gostou do vídeo, não deixa de compartilhar, pessoal. Você compartilha daí e quem sabe pode estar ajudando a salvar uma vida. Minha ideia aqui é salvar o mundo. Você vem comigo ou não vem? E é claro também, não esquece de dar o like, se inscreve no canal. 82% de vocês não estão inscritos no canal, muito menos não clicaram no sininho para receber todas as notificações. São 2 vídeos novos toda semana e quanto mais vídeo aqui, ó, conteúdo gratuito de saúde. Às vezes você fica vendo tanta baboseira aí, né, na internet, e quando a gente fala uma coisa que é importante e muita gente está deixando de lado, está deixando de ver. Tá ok, pessoal? Então compartilhe, dê o like, se inscreva no canal e me acompanhe, que são 2 vídeos toda semana. Novidades aí virão em breve. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.